Nós queremos mais de Ti, Pai. Nós queremos mais, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Ah, Jesus, obrigado por, Senhor, cuidar de nós. Além do que nós somos, além dos nossos pecados. Além, Pai amado, de tudo aquilo que nós fazemos que não Te agrada, Pai. Obrigada, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, que maravilha estar aqui, com grande alegria, com grande temor também. Que eu trago a palavra essa noite, né? Porque estar aqui é um lugar meio desconfortável para quem não tem tanta, a palavra esqueci. Tanta experiência, isso mesmo. Mas eu posso não ter experiência, né? Mas aqui tem a presença. E quando a gente tem a presença, a gente fica alegre, feliz, pulando, radiante. E hoje eu não vi a hora de chegar nesse lugar e falar assim: cadê as amigas do céu? Os homens não entendem nada, porque vocês não sabem o que nós vivemos esse final de semana. Foi maravilhoso. Eu não sei vocês mulheres, mas eu estou com meu coração transbordando. Eu estou cheia da presença de Deus. Eu estou radiante. Eu não sei vocês, mas eu fiquei na segunda e a terça-feira degustando aquelas palavras. Não parava de pensar, né? Aonde nós estamos. E foi algo, um derramar de Deus sobre as nossas vidas, né? Foi maravilhoso. E hoje eu venho trazer aqui uma ministração que eu quero começar ela fazendo uma pergunta, né? E é tão bom quando a gente começa a ministrar e algo do que foi falado antes já vem confirmando, né, aquilo que a gente trouxe. Irmãos, sentem-se, por favor. E a Carol já veio confirmando, né? E se fosse o último culto? Então eu coloquei aqui, né? Eu quero começar essa ministração fazendo uma pergunta para vocês, tá? Eu quero começar essa ministração dizendo: quem aqui tem certeza do dia de amanhã? Quem aqui tem a certeza do que vai acontecer daqui a alguns minutos, alguns segundos, alguma semana, daqui uma hora, um dia, um ano, sei lá, talvez? Alguém aqui tem certeza disso, do que vai acontecer? Nós não temos. E sem ter essa certeza, eu trouxe uma palavra em cima de um tópico que diz assim. Coloca para mim, por favor, o tópico que eu pedi. Não sei se já fez. Diz assim: o que tem além quando nós não desistimos? O que será que tem além, né? De quando a gente decide não desistir. E todos nós... Gente, deixa eu tomar um pouquinho de água. E quando a gente não tem essa certeza do que vai acontecer no dia de amanhã, do que vai acontecer daqui a umas horas, uns meses, enfim. A gente se preocupa, só que às vezes a gente está na rua, no mundo, a gente não tem pessoas para nos dar instruções, para nos dar orientações, para nos dar direções. E esse é o diferencial de quem está dentro da igreja, né? Quem está dentro da igreja consegue receber essas instruções, essas orientações, essas direções, conforme eu falei, das pessoas que estão aqui dentro mesmo. E hoje eu quero trazer a história de uma família chamada família de Elimeleque. Quem já ouviu falar da história da família de Elimeleque? Ninguém? Quem já ouviu falar de Ruth e Noemi?
Alguém já? É a mesma família, gente. Era pegadinha, só para ver se vocês estão espertos. A família de Elimeleque, né? Conhecido como também a família de Ruth e Noemi. A Bíblia vai contar a história dessa família que encontra-se lá no livro de Ruth. É um livro que contém poucos capítulos, mas um livro muito rico em nos ensinar sobre lealdade, sobre perseverança, resistência, sobre fé. E ele também nos ensina sobre desistência. Essa história dessa família de Elimeleque, ela conta que era uma história de uma família que vivia, né, em Belém de Judá. E eles estavam passando por fome, por escassez, e eles vão morar na terra de Moabe. Chegando lá, os filhos de Elimeleque com Noemi, casa-se com Ruth e Orfa. Passa um tempo, Elimeleque vem a falecer, e logo depois, os filhos de Noemi também vêm a falecer. Ou seja, né, imagina para essa mulher, essa tripla dor, né? Porque perder um filho ou um marido talvez já seja algo muito triste, muito doloroso. E imagina para ela, né, perder o marido e os 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que eles retornam para a cidade. Depois de Moabe, eles retornam para a cidade onde era a terra natal deles, Belém de Judá. E aí Noemi, né, se vê ali perdida, sem saber o que fazer. Ela pede para que as suas noras retornem para suas casas, para suas mães, para suas famílias. E aí nós temos nessa história 2 noras com fés diferentes. 2 noras que decidiram tomar caminhos diferentes. Uma nora, ela decide continuar, ela decide permanecer, ela decide lutar com aquela sogra, sem saber ao menos o que viria depois, né, daquele momento. Sem saber o que tinha além. Como eu falei aqui, o que tem além quando nós não desistimos. E a outra nora, que é órfã, ela simplesmente dá um beijo na sua sogra e vai embora. Ela desiste. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Quando o órfão desiste, ela desiste e ali acaba a história dela naquele livro. Ali termina a história de órfã. Não se ouve mais falar de órfã no restante do livro de Ruth. É como se ela tivesse apagado o restante da história dela, que poderia ter uma continuidade, assim como pode ter a minha e a sua vida. Amém? E quando ela acaba, né, essa história, Ruth continua com a sua sogra, cheia de fé, de perseverança, né, de vontade de crescer, de continuar. E hoje eu trouxe esse livro para que nós mergulhássemos nele, para que nós pudéssemos entender, né, que às vezes nós precisamos de amigos que vai segurar na nossa mão, assim como Ruth segurou na mão de Noemi. Elas eram amigas, além de sogras, elas eram amigas. E a gente aqui dentro da igreja, a gente também precisa de pessoas que seguram na nossa mão. Às vezes não é só obrigação do pastor, das pastoras fazerem isso. Às vezes nós precisamos de pessoas para caminhar dentro da igreja. E eu mesma posso garantir para vocês que eu já fui uma órfã, que eu já fui uma pessoa que por um momento eu peguei o controle e eu dei um pauser na minha vida. Eu fui essa órfã que por um momento eu peguei o controle e eu pausei o que Deus tinha para minha vida. E foi isso que órfão também fez. Só que um dia eu decidi entrar nessa igreja, eu decidi aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador.
E eu, dentro dessa igreja, eu conheci várias Noemis que seguraram na minha mão. Várias. Eu nem vou citar nomes, porque talvez eu pudesse esquecer de alguém e seria injusto. Quantas vezes eu não tinha força para vir para a igreja, e quando eu faltava na igreja, essas normas, essas Noemis, aliás, iam lá na minha casa e me buscavam e perguntavam, por que você não foi para o culto? Então, o que eu quero trazer essa noite? Como é importante as nossas relações dentro da igreja, como é importante as nossas amizades dentro da igreja. Infelizmente, às vezes pode vir amizades que vai fazer você pensar nas coisas que às vezes não são legais, porque acontece também. Só que até nisso a gente tem que ter discernimento. A gente tem que saber que a gente tem que entender, essa amizade é legal para mim, essa amizade pode entrar na minha casa, essa amizade não, é só de oração, é da igreja, é da porta para fora. Então, é muito importante o nosso ciclo, né, de amigos. E hoje eu trouxe aqui 2 exemplos de 2 pessoas que são amigos nossos, né? E eles estão como Ruth. Ruth teve um tempo de processo e depois ela teve um tempo de promessa recebida, né? Talvez era uma promessa que ela nem imaginava, que ela nem sonhava que ela fosse receber, mas Deus já tinha tudo preparado. Assim como Ele tem para a minha e para a sua vida. Se nós decidirmos não desistir. Como diz o tema que eu trouxe hoje. O que tem além quando nós não desistimos. E a semana passada, um amigo nosso, né, nos convidou para ir na casa dele. E ele nos trouxe uma questão, um processo que ele está passando. E eu até cheguei a pegar a frase que o pastor Silvio um dia falou para a própria irmã, né, para Simone. E se Deus quiser usar a sua dor? Ele pode usar a sua dor? Eu perguntei isso para ele e eu pergunto para vocês também que estão aqui. Se alguém tiver com um problema, uma dificuldade, se Deus quiser usar o seu problema, a sua dor, Ele pode? E aí, num momento, ele ficou meio assim, né? E aí eu continuei, eu falei assim para ele, olha, você é uma pessoa que está dentro da igreja. A sua fé, ela tem que ser diferente. Ela não pode ser uma fé de uma pessoa que está no mundo, que às vezes não tem fé. Então, como nós estamos aqui, a gente tem que ter uma fé de que tudo vai dar certo, de que a vitória vai vir, de que o diagnóstico pode ser o pior, mas que ele pode mudar, porque o médico dos médicos é aquele que veio para nos curar. Então eu falei para ele, você que tem que ter uma fé diferenciada, porque você está dentro da igreja, você está servindo um Deus, que Ele é o Deus de todas as promessas cumpridas, em nome do Senhor Jesus. Um outro caso é de uma pessoa que está vivendo o oposto dessa pessoa, né? Como eu falei, essa pessoa está no processo e a outra já está vivendo a promessa, que é uma pessoa também muito próxima, uma pessoa que eu amo. E é uma pessoa que, quando ela chegou na igreja, eu posso falar dela, eu tenho prioridade para falar dela, porque ela é uma pessoa muito próxima a mim. Ela tentou ceifar a própria vida, ela tentou se matar. E nós trouxemos ela para a igreja, foi passando pelo processo, né, dando glória a Deus. E a gente ia na casa dela, e ela parava, e ela voltava, e a gente lá, como as Noemis, né, que busca as amigas. E aí, foi passando, ela casou, ela arrumou um marido, ela conseguiu comprar a casa própria. Essa semana ela conseguiu mais uma aquisição, que era o sonho da vida dela, que é uma palavra que foi liberada aqui no altar, né? Então, todas as vezes que vocês receberem uma palavra desse altar, pegue essa palavra, guarde no seu coração. Se você falar assim, essa palavra é para mim, guarda no seu coração. Pode ter certeza que no momento exato, que no momento que Deus tiver que te entregar aquilo, Ele vai te entregar.
não deixa de acreditar não que tudo é possível, né? Eu, como uma órfã que o dia fui, posso dizer hoje que hoje eu vivo o além de Deus, o além do que eu nunca imaginei que Deus tinha para a minha vida. Hoje eu vivo isso, e se eu quisesse parar hoje, eu posso dizer que eu pararia feliz, mas e o que tem além, se eu não desistir? E eu pergunto para vocês, o que tem além se vocês não desistirem? E essa história, ela continua com um final, onde antes era só escassez, antes era só dor, lágrima. Imagina você morar num lugar que você passa fome, e depois você, de repente, perde seu marido. Ou seja, o que era ruim ainda ficou pior, né? Mas Deus já tinha um plano para Ruth. Deus já tinha um plano perfeito para a vida dela. E muitas vezes, a gente querendo pegar o controle da nossa própria vida e fazer o que a gente quer da forma que a gente acha que é o certo, que é o correto, a gente sai da presença de Deus. E aquilo que era o plano de Deus para as nossas vidas, a gente dá um pauser. É igual quando a gente está assistindo um filminho lá em casa. Sabe quando a gente pausa o filme para dar aquela corridinha no banheiro? Ou dar aquela corridinha para pegar uma pipoca? A gente vai lá e pausa a nossa vida. E a gente vai lá e começa a provar outros pratos. A gente vai lá para a rua e começa a provar outros altares. E não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus é que nós continuamos, independente das dificuldades, independente das lutas, independente do dia mal, que nós possamos buscar ao Senhor e acreditar que o dia melhor vai vir, né? Nós estávamos lá em Campos do Jordão e aquele tempo feio, mas eu não sei vocês mulheres, eu estava tão feliz que todas as fotos, mesmo com um dia cinzento, ficaram lindas para mim. Para mim ficaram lindas, por quê? Porque os meus olhos estavam bons, né? Porque quando os nossos olhos não estão bons, tudo está ruim. Mas quando a gente está feliz, quando a gente está na presença do Senhor, parece que aquela paz que excede todo entendimento do mundo, todo entendimento humano, tudo, fica tudo bem, fica tudo alegre, fica tudo incrível. E eu não ia falar nada do que eu estou falando hoje aqui, porque teve um período que eu falava assim, né? Eu fui numa conferência no começo do ano, e aí eu falava, um dia se eu for ministrar, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Um dia se eu vou ministrar, eu vou falar sobre essa passagem, porque eu achei o máximo. Mas não é assim. Não tem nada a ver comigo. Quando eu fiquei sabendo, né, que hoje eu traria a palavra, Deus foi lá e mudou tudo. Porque é do jeito que Ele quer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito que Ele quer. E nós mulheres temos um jeito mais fácil, né, de abraçar, de acolher, de ajudar. Lá em Campos do Jordão foi tão gostoso, né, as mulheradas tudo doida. E a gente esquecia a pantufinha, empresta para a amiga, pega o shortinho da amiga que a gente esqueceu de trazer. E foi muito legal, é uma bagunça boa. E a gente sabe abraçar, a gente sabe dar conselho, a gente sabe dar risada. A gente chora e a gente discute por coisas, né, que não concordou e tá tudo certo. Mas e com os homens? Com os homens não é assim, né? Os homens, eles têm uma dificuldade em expor aquilo que eles estão sentindo, em expor as suas fragilidades, em expor aquilo que dói, aquilo que machuca, aquilo que entristece eles, né? E quando eu fui na casa desse nosso amigo que eu trouxe aqui,
a história dele, né? Quando acabou, que a gente fez uma oração, que a gente conversou, enfim, ele e meu marido se abraçaram, né? E eu achei tão bonito, eu guardei aquilo, eu falei assim, poxa vida, né? Eu não vejo os homens fazendo isso, né? Se abraçando, falando, e aí, brother do céu, né? Que eu não vou falar amigos do céu, que fica estranho, né? E aí, brother do céu, eu tô com um problema, né? Eu tô com uma dificuldade, eu tô passando por isso, eu tô pensando nisso, eu tô quase para pecar. Você pode me ajudar em oração? É difícil para os homens fazer isso. É muito difícil. Então, essa noite eu venho aqui falar para vocês que homens, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Quando você estiver passando por um processo difícil, de chamar alguém, procura alguém que seja da igreja, que vocês tenham mais afinidade. Procura alguém da igreja que seja seu supervisor, se de repente não der para falar com o pastor aquele dia, mas não deixe de falar. Porque eu tenho certeza que está assim, ó, de homem depressivo, de homem cheio de dificuldades, de homens com o coração apertado e que não tem coragem de se abrir. Não tem coragem de falar, brother, vamos aí, vamos conversar. Vamos colocar o meu problema em oração. Eu falo sempre, né? De verdade, a gente, quem vem aqui trazer a palavra, fala, eu nem sei porque eu estou falando isso, né? E é a pura realidade. Como eu falei, eu pensei em trazer outra palavra, né? E Deus me levava para essa, e Deus me levava para essa. Eu falava assim, Senhor, né? Se tu está falando para me levar, eu vou levar, porque eu quero ser uma serva obediente, certo? Porque a obediência, ela traz prosperidade. A obediência, ela coloca a gente no caminho certo. Quando a gente fala para um filho, ó, é assim, não é assim, que ele obedece, todo mundo fica feliz, não é verdade? Com Deus é a mesma coisa. E como eu falei, né? Para mim é desconfortável estar aqui, porque não sou uma pessoa que faço isso sempre, né? Não tenho experiência. Mas quando eu pensei, Senhor, por que eu, né? Tanta pessoa boa lá na igreja. E aí ele falou no meu ouvido, você não falou um dia, eis-me aqui, Senhor? Ele falou isso, gente, doeu na minha alma, porque eu pensei assim, eis-me aqui, Senhor, era para fazer casa de paz, era para lavar o banheiro, quando tivesse a faxina na igreja. Não era para estar no altar, mas eu falei, eis-me aqui, Senhor. E aí, ele que usa, ele que convence, ele que muda, ele que transforma, ele que faz tudo o que ele quer do jeito dele. Ah, Jesus, santo, santo tu és, Deus. Aleluias. E essa história, né, ela dá continuidade, eu posso até dizer, com um final feliz para Ruth, né, um final feliz para Boaz, porque Ruth, como sendo uma serva obediente, ela acaba fazendo tudo que a sua nora, que a sua sogra, aliás, instrui para ela. E eu até esqueci de colocar o versículo, mas eu vou ler ele agora, gente. Coloca para mim, por favor. Diz assim, lá no capítulo 1, versículo 11. Noemi, porém, disse, voltem minhas filhas, porque viriam comigo? Acha que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem minhas filhas, vão embora, estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois, Orfã deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Próximo.
Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o povo e para os seus deuses, e para os deuses dela. Volte com ela. Próximo. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que eu abandone e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluias. E o que essa passagem ela tem a ver com a minha vida? Porque um dia, quando eu entrei por essas portas, que eu falei assim: eu estou vivendo uma vida de órfã, mas eu quero viver uma vida de Ruth. Só que para viver uma vida de Ruth, a gente precisa ter atitudes de Ruth. Então, por mais que eu ficasse ali no meu mimimi, no meu vitimismo, né? No meu coitadismo, na coitadiolândia, né? Coitadiolândia, como falam. Um dia eu falei: não, chega, eu não quero mais. Agora eu quero ser como Ruth. E aí aquelas mulheres que seguravam na minha mão, eu fiz como Ruth fez com Noemi. Eu falei assim: é para ir para o encontro? Aí eu irei. É para ir para o reencontro? Aí eu irei também. É para ir para o culto? Aí eu irei. Porque o Deus de vocês será o meu Deus. O Deus da igreja será o meu Deus. E a partir desse momento, desse posicionamento, a chave virou. É como se Deus falasse assim: agora ela está pronta, vai, né? E aí foi vindo, acontecendo as coisas. E Deus foi me mostrando além do que Ele tinha para a minha vida, se eu não desistisse. Então essa noite, eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está. Se tiver algo impedindo, alguma seta maligna, algum pensamento contrário que vocês venham ter, que fale: eu quero parar, eu não quero continuar, eu não tenho mais forças, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que Satanás pegue a sua bagagem e vá para o lugar que o Senhor determinar. Porque esse lugar é um lugar de Deus, é um lugar onde é um altar de promessas. É um altar onde saem palavras de esperança, de fé, que vocês precisam pegar essas palavras e guardar no coração de vocês. Porque se vocês querem cura, esse lugar tem cura. Esse lugar, ele tem testemunho de promessas alcançadas. Esse lugar tem testemunho de filhos gerados, mães que não poderiam ter filhos. Esse lugar tem testemunhos de casas alcançadas, que para as pessoas poderiam ser, quem sabe um dia, e Deus foi lá e fez o milagre. Amém? Então, eu peço que vocês se levantem, por gentileza. Pode colocar aquele louvor para mim, por favor. Oh, Jesus amado. Eu peço que todos vocês coloquem a mão no coração e ouçam esse louvor. E que enquanto vocês vão escutando esse louvor, vocês vão pensando: o que tem além, Pai? O que tem além para mim se eu não desistir? O que tem além para mim se eu continuar debaixo das tuas promessas? Aleluias, aleluias. Teus olhos me encontraram e você me viu por quem realmente sou. Não sou aquilo que a vida me tornou, e eu sei que você enxerga em mim algo superior. Além das dores
Você diz sobre mim algo superior. Além das dores, além das falhas do passado, além dos erros, daquilo que ficou marcado, além das dores, além das falhas do passado, além dos erros, daquilo. Aleluia. Eu coloquei esse louvor para vocês ouvirem, entender que Jesus, Ele é aquele que nos ama, que nos salva, que nos cura, além do que nós somos, além das nossas dores, além das nossas transgressões, além das nossas iniquidades, além do nosso pecado. Ele nos ama muito além de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Ele nos ama muito além de tudo aquilo que nós, por um momento, pensamos em desistir e falamos: Senhor, o Senhor não está comigo, o Senhor não vê os meus problemas, o Senhor não vê as minhas circunstâncias. Ele te ama muito além do que isso. Ele te ama muito além. E hoje o tópico, que eu trouxe, o que tem além se nós não desistirmos. E essa história ela vai terminar, com Boaz resgatando Noemi, porque no final do livro de Ruth vai dizer que Boaz era um resgatador, e Noemi precisava vender suas terras, e aquele tempo era tudo muito certinho, e para fazer a compra de uma terra, eles entregavam, tiravam as suas sandálias e entregavam como um sinal de um acordo fechado, Então Boaz entregou as suas sandálias para resgatar Ruth, para ser o marido de Ruth, porque ele achou graça nela. Ela era uma mulher virtuosa, ela era uma mulher obediente, e isso fez com que ele visse graça nela. E essa noite, se tiver alguém aqui por algum tempo, que pausou a sua vida, que por algum tempo fez como órfão, foi embora, foi se alimentar de outros pratos, foi se alimentar de outros altares, que nessa noite, que você possa vir entender que Jesus é o seu resgatador, assim como Boaz um dia foi o resgatador de Ruth, que você venha entender que Jesus é o resgatador, que Ele quer resgatar você, que Ele quer resgatar você para te dar nova vida, que Ele quer resgatar você para te dar nova esperança, que Ele quer resgatar você para reativar a sua fé. Assim como o órfão um dia estava lá, sem fé, sem história, sem contexto. Acabou a história dela quando ela deu um beijo na sua sogra e foi embora. Ali encerrou. Mas com a gente não. A gente pode pegar o controle, que às vezes a gente pensa que a gente controla nossas vidas, Mas o nosso controle é Deus. Ele pode ir lá e falar assim: continua essa história, continua.